As lendas são geralmente histórias ficcionais transmitidas de geração em geração, como se fossem parecendo fatos. Embora essas lendas sejam absurdas para alguns e assustadoras para os outros, esse tipo de história existe há décadas. E não importa em qual lugar do mundo você more, provavelmente você está familiarizado em lendas locais. Mas será que você conhece todas as lendas e assustadoras? E essas que conhecemos são melhores do que as de outros países? Bom, eu sou a Vitória Vigarini e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário do que você está achando ou acha do canal. E hoje eu vim falar de 5 histórias de lendas dos países. Muito interessante e bastante assustadoras. Então, bora começar. Bom, a primeira lenda é a lenda do Akamanto, capa vermelha. Essa lenda é originária do Japão. Akamanto é uma lenda japonesa sobre um espírito que assombra os banheiros públicos e banheiros escolares. A lenda é que se você for ao banheiro, deve sempre verificar se tem papel. E se não tiver, ele pode aparecer. E ele vai te perguntar se você quer papel vermelho ou azul. Se você responder vermelho, você será cortado em pedaços até suas roupas ficarem manchadas de vermelho. E se você escolher azul, você será estrangulado até ficar azul. E qualquer tentativa de tentar se livrar do Akamanto respondendo outra cor, ele irá te levar arrastados para o submundo. A única resposta correta é falar que você não quer papel. Aí ele vai deixar você sozinho. Existe uma versão alternativa para essa lenda. Nela, o espírito pergunta se você quer uma capa em vez de papel. Se você pedir a capa vermelha, sua pele será arrancada para fora, para você ficar todo vermelho, como se você tivesse com uma capa. E se você pedir azul, todo o sangue do seu corpo será drenado e você ficará azul. A história conta que um homem e uma mulher da polícia foram chamados numa escola, depois de um garoto relatou ouvir uma voz masculina no banheiro feminino. A policial foi até o banheiro, enquanto seu parceiro ficou esperando do lado de fora. Dentro do banheiro, uma voz perguntou: "Vamos colocar a capa vermelha?" O policial do lado de fora ouviu a resposta sim. Logo depois, um grito e um baque forte. Ele entrou no banheiro e encontrou a policial decapitada e seu corpo todo vermelho como se estivesse com uma capa. E essa lenda já apareceu no anime Gogo no Kaidan. Meio sinistro. Segunda lenda é a lenda do Black Shuck, que significa cão negro, e essa lenda é originária da Inglaterra. O Black Shuck é um dos vários aspectos de caninos já vistos em terras britânicas, às vezes considerado como presságio da morte. Este ser misterioso já foi visto inúmeras vezes ao decorrer dos séculos. Sua suposta aparição em 1575 na cidade em Bungay e Bledbury é um relato particularmente famoso da besta. A imagem de cães sinistros e negros tornam-se parte da iconografia da área. Durante séculos, os habitantes da Inglaterra contavam os relatos de um grande cão preto com olhos flamejantes, e em algumas variantes da lenda apenas um olho, de um tom vermelho vivo, ou em contos alternativos os olhos são verdes. Relatos, o cão varia de tamanho, e já foi mencionado como tendo o tamanho de um bezerro ou um cavalo. E essa história vai muito além. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, porque é muito grande essa história. Se eu fosse falar de todo o negócio desse cão, esse vídeo ia ficar muito longo. Mas talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, como esse cão ele ajudou mulheres nos caminhos. Enfim, ele era mais para ajudar do que até mesmo para como o presságio da morte. Como se alguém visse esse cão, ou morreria ou alguém da família morreria. Terceira história é a história do chupacabra. Essa história começou em Porto Rico. Apesar do chupacabra ser conhecido no Brasil, México, Estados Unidos, essa
lenda começou em Porto Rico, no ano de 1990. Eles descreviam essa criatura como cerca de 1,5 metro de altura, com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Essa criatura, segundo os relatos, estava matando animais e chupando seu sangue, daí seu nome popular. Primeiro relato. Em sua longa pesquisa que levou cerca de 5 anos, Redford localizou a primeira pessoa a relatar que viu a criatura, Madeleine Tolentino. Em 1995, ela disse ter avistado uma criatura parecida com um alien na janela de sua casa. E até no início do ano de 2000, um novo chupacabra apareceu com espécies diferentes em relação ao original. E o que explica o primeiro avistamento em 1995 foi inventado? Bom, segundo a resposta de Redford, é inesperada. Ele observa que a descrição feita por Madeleine Tolentino era semelhante ao alien do filme A Experiência, que havia sido recém-lançado em Porto Rico. Ela tinha assistido o filme. A trama do filme envolvia experiência científica ultra secretas dos Estados Unidos e foi parcialmente filmada em Porto Rico. Está tudo ali. Ela vê o filme, depois vê algo que confunde com um monstro, diz Redford. A história toda não passa de uma grande confusão, envolvendo confusão científica, identificação errada de animais, ansiedade cultural e histeria coletiva. Mas as revelações de Redford mostram ainda que todas as pesquisas e investigações científicas demonstram que o chupacabra não passa de um mito. As pessoas gostam de histórias fantásticas e continuarão a contá-las por mais estranhas e absurdas que sejam, ou falsas que pareçam. Segunda história, o assobiador, na Venezuela. Essa lenda é para assustar crianças. Tem a ver com um homem que acreditou que seu pai tivesse abusado de sua esposa e decidiu matá-lo. Então seu avô o puniu, colocando ele amarrado na árvore. Daí surgiu uma figura conhecida nas planícies e pradarias do país. Para quem não sabe o que é pradarias, aqui está a imagem de uma pradaria. O assobiador geralmente é descrito como um homem magro, vestido com roupa de vaqueiro e um chapéu de aba larga que esconde sua face esquelética. Ele vagueia pelos campos e pelos matagais à noite, com ombros caídos e olhar para baixo, carregando uma bolsa pesada de ossos e restos decompostos, e esses ossos são do pai dele. A entidade assobia muito forte. Ele também é muito alto e forte, como alguns relatos o descrevendo com mais de 6 metros de altura. Há rumores que ele ataca viajantes solitários, especialmente homens bêbados ou infiéis. Diz a lenda que, apesar do seu assovio ser muito alto e próximo, ninguém consegue ver de onde ele vem. E ao contrário da lógica, quando o assobio diminui e está mais baixo, significa que ele está mais perto. E se você escuta muito alto, como se ele estivesse perto, significa que ele está longe. Outra forma de saber se o assobiador está por perto é pelo barulho dos ossos que ele carrega nas costas. Diz-se que o silvam parar na casa de alguém para contar os ossos e ninguém o ouvi-lo, alguém naquela casa irá morrer no dia seguinte mesmo. E essa lenda geralmente é para assustar as crianças, claro. A maioria das lendas são. E a primeira lenda, o Homem do Saco, no Brasil. Acredito que você conheça essa lenda. O Homem do Saco, ou Velho do Saco, ou Papa Figo, é uma lenda que começou durante o século XIX no Brasil e que é muito contada pelos pais para amedrontar seus filhos. Essa lenda conta de um velho com uma aparência suja que anda pelas ruas com um enorme saco em suas costas. Ele captura crianças mal criadas ou que estejam andando sozinhas nas ruas. À noite, segundo a lenda, ele as coloca dentro do saco e as leva para sua casa usando seus corpos para fazer sabão. Já o Papa Figo dizem que é um homem com aspecto muito sujo, diferentes das regiões, às vezes é um homem moreno e que anda à procura de crianças para comer os seus fígados ou para vendê-los para leprosos ricos. Isso porque ele sofria de uma doença rara chamada Hansen e ele acreditava que o sangue e o fígado das crianças o curariam. O mal de Hansen também é chamado de lepra. Foi uma doença que matou muita gente no início do século XX.
E talvez daí surgiu a lenda. E bom, pessoal, eu só falei de 5 porque senão ia ficar muito longo se eu falasse demais, mas tem muito mais outros. Então, comentem o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.